onde eu estou investindo para livrar o meu dinheiro dessa crise, né? Para me proteger de alguma forma. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, vou mostrar como que eu tenho feito meus investimentos, no que eu tenho me baseado aqui, e você pode pensar aí se isso faz sentido para você ou não. Vou tentar ser um pouquinho mais claro aqui, porque eu sei que tem muitos novatos e talvez você esteja num momento fragilizado aí com essas notícias que a gente anda vendo. Bom, a primeira coisa que você vai perceber é que o Ibovespa, o índice que mede aí o desempenho médio das empresas brasileiras, ele caiu ao longo desse ano 7,58%. É uma queda acentuada, considerando o que a gente teve aí nos últimos anos, né? Se você pega aqui em números, a gente tinha até crescido, estava até indo bem, mas também a gente precisa comparar o dólar, precisa ver todas aquelas questões, o Ibovespa dolarizado caiu muito mais, e nos últimos 5 anos nosso índice não teve lá um desempenho interessante, né? 21,43% não é um desempenho de encher os olhos, principalmente no momento que a gente observa o S&P 500 lá dos Estados Unidos, porque quando você olha o S&P 500, a gente está num cenário com 15,58% de alta. E nesse cenário, muita gente tem dito, pô, o que vai me proteger é migrar para a Bolsa de Valores americana. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui, nesse exemplo, né, e nessa comparação, já que a gente está fazendo ela, é que a Bolsa de Valores brasileira, ela tem um índice, que é esse índice que mede a alta, ela tem um índice muito ruim. A Bolsa de Valores americana, ela pega as 500 maiores empresas e fez ali um índice. O índice mais famoso é esse, né? As 500 empresas mais valiosas do mercado. A Bolsa de Valores brasileira, ela tem um índice muito diferente. Ela tem um índice que vai por volume negociado. Ela tem diversas regras que não tem nada a ver com isso aqui. Inclusive, os investidores mais antigos brasileiros, eles dizem que o Ibovespa ele não representa de forma alguma os investidores brasileiros e representa sim os especuladores brasileiros, né? O desempenho médio dos especuladores e muitas vezes também o desempenho médio dos fundos de investimento. Por quê? Porque o brasileiro ainda terceiriza muito essa responsabilidade de investir para grandes gestores e coisas do tipo, sem saber, né, que isso pode prejudicar muito a sua carteira, graças aos custos de taxa de administração e de performance. Mas como o objetivo aqui não é bater em fundo de investimento, o que a gente vai tentar falar é como é que você poderia fazer a proteção da sua carteira e se de fato você deveria estar preocupado com esses números. Para isso, eu decidi pegar aqui a carteira do canal que eu não mostro para vocês há muito tempo. Não vou mostrar os ativos aqui de novo, porque tá do mesmo jeito que estava na reta lá de trás. Na verdade, tem uma inclusão de 4 ativos novos, mas eu não quero expor isso nesse vídeo. Eu vou deixar para expor no próximo pra gente não estender muito, senão ficaria aqui aquele vídeo do Na Reta, né? 40 minutos de vídeo, mais o conteúdo do vídeo, a gente teria que enrolar muito, mas prometo que ainda no mês de julho vai sair a carteira do Na Reta, que há muito tempo não sai. Eu quero mostrar para vocês como é que tá a nossa carteira desde o início desse ano, né? Porque se o Ibovespa tá nessa queda toda, a gente deveria estar tomando um ferro. Então, quando você olha ali, no ano atual, né? Essa carteira com 5,6 milhões de reais, Raul evoluiu bem desde que parou de filmar, evoluiu bem. Parando de filmar no escondidinho, a gente faz coisas incríveis. Inclusive, tem gente que replicou ela, tem até site que replicou direitinho aqui, provando, né, que a gente fez certinho. Eu mesmo vou criar um site replicando, porque eu não quero ninguém ganhando dinheiro nas minhas costas. Então, se você pega aí, desde o início do ano até agora, olha, não tivemos problema nenhum. 11,15% tá a nossa carteira. E como que isso foi possível, né? Como que num cenário onde o Ibovespa cai e aí boa parte da carteira, ó, 34% está no Ibovespa, como é que a gente conseguiu se proteger dessa maneira, né, dessa crise tão acentuada que representou aí? Bom, o que a gente consegue se proteger de crises, obviamente, é com a diversificação. Aproveitando o momento, inclusive, para comprar aquilo que faz sentido na nossa carteira. Quando a gente compara a nossa carteira internacional, por exemplo, só vou dar esse spoiler aqui antes do vídeo seguinte, né? Depois vou mostrar nossos investimentos nacionais, etc. A gente tem uma rentabilidade de 32%, enquanto o S&P 500 cresceu 14,57%. Interessante, né? Esse spoilerzinho aqui para vocês. Então, qual que é o segredo para conseguir ter uma rentabilidade dessa maneira? Eu já mostrei para vocês aqui algumas vezes, mas agora a gente vai entrar no detalhe dessa estratégia para você poder entender ela de vez. Então aqui eu vou abrir um sistema e você primeiro vai precisar entender o racional dele aqui, e para isso eu vou utilizar um bloco de notas, que é coisa que eu só uso nas aulas da UVP, hein? Não costumo usar aqui para vocês, mas aqui a gente vai o Broco, o famoso Broco. Quem é aluno da UVP conhece o Broco há muito tempo. Então o que acontece? Usualmente o que o investidor faz, né, na hora de investir o próprio dinheiro? É assim, você vai ali e cria uma carteira de investimentos. Então, carteira do Zezinho. Então o Zezinho, ele decide que ele quer ter um CDBzinho, um tesouro,
né, para não deixar tudo em bolsa. Aí ele vai escolhendo ações ali na carteira dele e vai colocando, pô, estão comentando de Petri, vou botar na carteira, tá valorizando nos últimos tempos. Aí ele ouve falar, pô, Banco do Brasil também tá bacana, tá barato, todos os influencers tá falando que tá barato. Vez outra ele cai num golpe, bota uma Cash 3, que é uma Melius aqui, ele bota na carteira também, porque viu o negócio, estão falando. Talvez botou até uma Get Ninjas, ou um Conga, ou uma Vara, né, quem é mais antiga aí, 2022, talvez colocou na carteira. Daí ele fala, pô, Magazine Luiza já foi boa, agora tá ruim, vou aproveitar a queda, porque ele vê que fala que tem que comprar o som dos canhões, ele fala, vou comprar merda. Daí ele fala, vou botar uma IRBzinha, e vai botando, IRBR, né? E vai botando coisa na carteira, às vezes até segue uma estrutura mais fundamentalista e coloca boas empresas. Vou colocar uma Suzano, vou colocar um YouTube, vou colocar o que mais que o investidor gosta de colocar? Uma VEGzinha, estão comentando. Então ele vai ali e cria uma carteirinha de ações, baseada muito no cochicho, e vez ou outra, quando as ações dele começam a cair demais, ele dá uma desesperada, aí ele investe na renda fixa, porque a renda fixa ali dá uma estabilidade maior pra carteira, a mulher dele vê que ele tá perdendo dinheiro, às vezes ela deu o 13º pra ele investir, ele tocou no inferno, né? Ela quer saber o que tá acontecendo com o dinheiro, aí tem que pôr um CDBzinho, um negócio ali e fala, não, a sua parte é essa, né, da renda fixa. Isso aí acontece muito, então, aqui no Brasil. Só que isso aqui é uma carteira, cara. Obviamente, você que fez isso aqui, seu desempenho agora deve estar uma bosta. Aí, vez ou outra, ele cai num negócio também, criptomoeda e Bitcoin. Aí ele bota ali um Bitcoinzinho na hora que tá caro, daí ele bota um Ethereum na hora que tá caro, tem que botar. Aí ele vê o Elon Musk, tá no Twitter ali, vira meme coin, né? Inclusive, se você tem Twitter, pode me seguir lá, Raul Sena. Aí ele vê ali uma meme coin, aí ele fala, pô, vou botar uma Doge, bota uma Doge, pô, a Doge agora é o futuro, dá uma Rune se ele é mais estudadinho. E aí vai. Então, o cara vai mexendo aqui, vai fazendo uma carteirinha legal, vai desequilibrando, vez ou outra, né? Quando o Ibovespa tá subindo ali, ele dá uma ganhadinha, no geral do tempo fica meio andando de lado, arrastado, até ele desistir dessa porra, começar a comprar mais renda fixa, porque ele percebeu que ações não é pra ele, né? E aí, às vezes, ele dá sorte também de pegar uma valorizaçãozinha do Bitcoin, aí ele fala que tá ganhando dinheiro, aí sai contando pra todo mundo. Agora, qual que é o problema disso aqui? Primeiro que isso aqui não tem estratégia nenhuma. Estratégia. Feeling, né? Vou no feeling. O que você pode fazer para substituir isso aqui? Vou mostrar primeiro de maneira um pouco mais simples, e daí a gente pode ir complexificando isso, e aí depois eu vou mostrar com um sistema. Então, se você definir que seja a estratégia mais estúpida do mundo, vamos supor assim, ó. Eu vou mostrar de maneira muito estúpida, e depois vou te explicar. Vou definir Bitcoin, metade da carteira, renda fixa, metade da carteira. Não faça isso. É uma ideia idiota, mas só para você entender a estrutura. Essa alocação aqui faz o seguinte, você colocou lá, aí você definiu que agora você vai investir R$1.000, então você botou R$500 em um lugar, ó, e R$500 no outro lugar. Não importa o que você quer, tá? Aqui. Só não serve para jogo do tigrinho, aposta, esse trem não serve, mas pro resto serve. Raul, posso fazer investimento em lote? Pode fazer investimento em lote. Aí você pega a valorização anual do lote. Então aqui, você jogou isso aqui na sua carteira, o que acontece? A renda fixa, ela vai sempre se valorizar leve, né? E aqui tem um ativo volátil. O que vai acontecer? Às vezes, isso aqui vai corresponder, se você fez aqui R$500, do nada o Bitcoin se valoriza, pode ser que ele se transforme sem você fazer aporte nenhum, né? Não fiz nenhum investimento novo, o Bitcoin agora virou 70% da minha carteira. Não pode acontecer? Se ele valorizou demais, né? Ele se transformou ali em 70% da minha carteira, e a renda fixa nesse momento, ela foi para 30%. O que seria a tendência do Zezinho? Tacar mais dinheiro em Bitcoin, não é? Só que aqui, Bitcoin esticou em relação ao meu próprio preço. Não que você seja o centro do mundo, mas é um indicador de que você já comprou ele em fases melhores, né? Nesse momento, poderia fazer mais sentido, e faz mais sentido, comprar renda fixa. Se você está controlando com base em percentuais, você sempre vai saber a hora que você deveria não aportar naquele ativo volátil. Então aqui, por conta própria, você percebeu isso. Aí você vai comprar renda fixa, tentando buscar os 50%, né? Então, vou buscar os 50%. Então aqui, se a renda fixa está agora em 30%, eu vou buscar a renda fixa, 50%. Eu vou buscar aqui, ó, vou colocar. Aí eu vou aportar. Talvez eu vou ter que pôr agora, né? Se tava lá R$800, eu vou ter que pôr até chegar em 800 para voltar a ficar igual. Mas, em dado momento, Bitcoin vai entrar em queda, porque é um ativo volátil. Ativo volátil, a renda variável, né? Ou o Bitcoin, ele vai entrar em queda. E aí, em algum momento, ele vai estar 30% da minha carteira. E a renda fixa, como eu aportei muito, vai estar 70%. O que eu vou fazer? Vou comprar Bitcoin quando estiver barato. É a metodologia mais idiota do mundo. Só que se você fizer isso aqui, né, consistentemente, e acrescenta um bônus aqui de avaliar a qualidade dos ativos, porque só sem avaliar a qualidade dos ativos já tem mais chance de dar certo do que do jeito que você estava fazendo. Mas se você avaliar a qualidade dos ativos e definir percentuais também para eles, então não só na estrutura, como na base, por exemplo, Itaú, né, que é uma empresa mais segura, ele é nota 8. Comparado com Via Varejo, é nota 1. Obviamente eu vou aportar, a relação aqui, por exemplo, então eu vou aportar 10% do que aportaria aqui,
nesse daqui, entendeu? 10% aqui em relação a isso eu aporto todo o restante do dinheiro, né? Então, nesse aqui eu vou estar comprando 90% da minha carteira, nesse aqui eu vou estar comprando 10%. Cara, mudou tudo, porque a partir de agora, toda vez que você vê um ativo descontado e de boa qualidade, você vai estar investindo nele. E quando ele estiver esticado, você não vai investir. Esse sistema aqui vai te fazer sempre comprar na baixa, em relação ao seu próprio preço, porque você está fazendo PM. Não adianta para você querer fazer valuation do sei lá do que, do de asa, porque isso não vai conseguir te dar a mesma estrutura que comprar e ir montando o preço médio ao longo dos meses. Sempre, você tá investindo, você vai passar 10 anos fazendo essa gestão, comprando aquilo que cai, né? E deixando quieto aquilo que subiu. Então, Raul, não posso vender para equilibrar? Não, aí é burrice, tá? Gestão ativa é o que fazem a maior parte dos gestores e eles tomam ferro pro próprio índice que eles tentam bater. Então, não faz sentido. Desse jeito aqui, aportezinho na gaveta. Aí o que a gente fez baseado nisso aqui, né? Por que os alunos da UVP se dão tão bem nos investimentos e tal? A gente pegou isso aqui e transformou num sistema. Então o cara tem aqui, eu defino, né, baseado no meu perfil, isso aqui é um exemplo completamente hipotético. Não vá pegar essa carteira aqui e imitar, tá? Eu deixo tudo errado exatamente para vocês não conseguirem copiar. Então o cara define aqui, 25% dos meus ativos são no exterior, 20% são no Brasil, 10% são fundos imobiliários. Aqui eu não tenho nada de rates, não tenho nada de criptomoeda. Poderia tirar? Poderia, 45% tá em renda fixa aqui. Poderia botar aqui, 5% de criptomoeda. E salvou. Agora o cara vai cadastrar os ativos dele, tanto a renda fixa quanto a renda variável. Aí, por exemplo, eu tô aqui fazendo uma avaliação da empresa. Não copie isso aqui, né? As outras perguntas tá tudo oculto aí, mas até essa você vai poder querer mexer. A empresa tem um histórico de pagamento de dividendos, o cara vai definir que sim ou não, por exemplo. E aí, com base nisso, cada nota que ele muda aqui, a empresa tem um histórico de pagamento de dividendos, você tá vendo que tá voltado para cá? Quando eu clicar, ele falou sim, né? Ela tem um histórico de pagamento de dividendos. Aí o que aconteceu? A pontuação final foi para 8. Raul, por que deu 2 pontos? Porque tinha -1 e somou 1 nela, né? Então ficou uma pontuação maior. Aí quando o cara faz isso aqui, ele colocou no sistema, ele vai fazer isso com todos os ativos que tem na carteira. Fundo imobiliário, só o quê? Cada um com as suas avaliações, com as suas perguntas. A gente ensina isso lá na UVP. Você fez isso aqui, você tem uma nota para cada empresa da sua carteira. Quando você vai investir, vira coisa de 2 minutos, né? Eu coloquei aqui que eu vou colocar 10 mil esse mês. Ele vai calcular, ele vai te falar, olha, esses são os ativos, você tem que investir nesse prefixado de renda fixa, né? Você tem que investir aqui dos seus 10 mil, você tem que investir 310 nesse, 2.600 nesse, e você tem que investir aqui nesse fundo imobiliário, tá? Aqui, fundos imobiliários, né? E aí ele vai falar tudo direitinho, eu clico aqui em aportar e já coloco quanto que eu comprei certinho, e ele já atualiza a minha carteira e deixa ali como se fosse uma planilha, né? Isso aqui não é uma planilha, é um sistema, fica online, porque ele já puxa a cotação automático, faz toda a diferença. Dá pra fazer numa planilha também pra puxar a cotação do Google, mas aqui além de puxar a cotação, a gente vai atualizando, mexendo, né? A gente vai fazendo ficar cada vez mais simples aqui, e o cara, no mesmo lugar que ele controla isso aqui lá na UVP, ele controla também os custos do mês dele, né? Então, por exemplo, o cara aqui, vamos supor, esse daqui é o mês de maio, ele já fala aqui quanto que ele gastou de custo fixo, etc, quanto que ele tem que investir, já tem toda a divisão de quanto dinheiro ele tem pra gastar em cada área da vida dele. Na hora que ele coloca o valor aqui, por exemplo, 12 mil, esse caso aqui, aí o cara gastou 11 mil, tá vendo? Então, o custo fixo dele é 4.500, ele conseguiu bater. Aí aqui, quando o cara desce aqui, já tem ali todos os custos que ele teve nesse mês, né? Aluguel, compra do supermercado, seguro do carro. Então já tá tudo ali, o cara já consegue controlar tudo. Deu pra entender o porquê que isso aqui substitui esses sistemas e por que você vai sempre ganhar? Se você fizer isso aqui, colocando ouro, qualquer ativo que você quiser, você tá sempre protegido durante as crises, porque você tá comprando aquilo que tá barato no momento que tá barato, e depois quando sobe você para de comprar e começa a investir em renda fixa e você vai alimentando a sua carteira. Se você quiser aprender não só a fazer isso aqui da maneira mais correta e analisar os ativos e definir notas, e ainda ter acesso a todos esses sistemas, o que eu vou te recomendar é se tornar aluno da UVP. É só ir lá, a UVP, clicar no botão Faça Sua Análise de Perfil, você vai preencher aqui para mim o questionáriozinho, né, com tudo aquilo ali que você tem de objetivo e etc. E se você for aprovado nesse formulário, a gente faz uma seleção aqui, tá? Não é todo mundo que é aprovado. A gente só aprova na UVP se fizer sentido para você. Você fala para mim, tô investindo R$40, R$50. A gente vai falar, poxa, você não tá no momento ainda de fazer isso. E aí a gente te recomenda, não é que a gente abandona. A gente recomenda uma outra trilha, né? Mesmo você passando pelo formulário e não sendo aprovado, te recomenda uma trilha de conhecimento gratuito, etc. Porque a gente quer te ajudar a chegar a poder fazer a UVP, mas só aprova aqui quem realmente vai se beneficiar da UVP, porque senão não faz sentido, né? Eu pego seu dinheiro e não consigo te ajudar. Mas se você for aprovado aqui, você vai receber acesso a tudo isso, vai ter as aulas comigo, aula gravada, tem aula ao vivo também, pra você tirar suas dúvidas e etc. Então vai lá, auvp.com.br, vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. E não ficou satisfeito, cara, não tem problema também. Fiz isso aqui, Raul, você me recomendou, tal, não te conhecia ainda, eu devolvo 100% do seu dinheiro, não tem problema nenhum. Pode pesquisar aí, tem aqui na UVP, nosso termo de garantia de compromisso, pode vir aqui, no nosso processo, lá no final, tem a garantia vitalícia, né? Tá aqui.
A única escola do Brasil que oferece 100% do seu dinheiro de volta caso você não fique satisfeito. Não é garantia de 7 dias, tá? Isso aí todo mundo oferece. As garantias que o povo fala, meu negócio tem garantia, 7 dias. Isso é obrigatório por lei, gente, tá? Ninguém tá te dando nada. Isso é do Procon. Qualquer produto que você comprar, você tem 7 dias pra se arrepender. É garantia de verdade. Você estuda, emite seu certificado e você consegue fazer isso. E detalhe, no dia que a gente tirou esse print, não tinha nenhuma reclamação, né? Vamos lá olhar? Continua do mesmo jeito. Agora a mudança é que tem 38 mil visualizações, nenhuma reclamação. Não reclama aqui. Beijo pra você, até amanhã.